Ideia da redução da jornada de trabalho no Brasil gera polêmica entre empregadores e até o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que esta é uma tendência mundial. O orçamento do Ministério da Defesa entrou na mira de cortes para o ajuste das contas do governo. Máfia das cantinas em presídios do Rio de Janeiro é apontada como causadora de prejuízo de 25 milhões de reais aos cofres públicos. A Agência Nacional de Saúde determina que planos de saúde forneçam aos pacientes remédio contra leucemia que pode custar até 30 mil reais. Procedimento inédito de pesquisadores japoneses com células-tronco consegue restaurar a visão humana. Justiça Esportiva interdita estádio do Atlético Mineiro por causa da confusão que a torcida provocou na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. MAP Biomas apresenta relatório mostrando que Pantanal brasileiro já perdeu mais de 60% das áreas alagadas. E um mergulho na Amazônia revela o habitat submarino mais diverso do planeta. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um projeto de lei que pretende alterar a escala de trabalho e reduzir a jornada dos brasileiros está provocando muita polêmica. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse hoje que esta é uma tendência mundial. Já a Confederação Nacional da Indústria lembrou os efeitos negativos para o mercado. Na escala 6x1, os profissionais com carteira assinada trabalham 6 dias da semana consecutivos e têm um descanso semanal, totalizando as 44 horas de trabalho semanais máximas definidas pela CLT. É um modelo muito comum na indústria, comércio, restaurantes e mercados, por exemplo. A discussão sobre o tema ganhou atenção com a proposta de emenda à Constituição da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, protocolada em 1º de maio, que propõe um fim da escala e a adoção de uma jornada de 36 horas semanais, dividida em 4 dias. A proposta altera o artigo 7º da Constituição. A discussão, no entanto, tem dividido opiniões. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, afirmou nesta terça-feira que uma eventual imposição por lei para acabar com a jornada de trabalho de 44 horas semanais e modificar a escala 6x1 pode trazer efeitos negativos no mercado de trabalho e na capacidade das empresas de competir, afetando principalmente as de micro e pequeno portes. Para a instituição, a duração das escalas é algo que deve ser tratado entre a empresa e os funcionários e uma redução obrigatória enfraquece esse processo de diálogo entre as partes. A CNI também defende que a PEC desconsidera as realidades em que operam os setores da economia, os segmentos dentro da indústria, o tamanho das empresas e as disparidades regionais existentes no país. Ao mesmo tempo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é um dos países do G20 com maior média de horas semanais trabalhadas. O país fica atrás apenas de Índia, China, México, África do Sul, Indonésia e Rússia, considerando as nações do grupo. A mudança na Constituição defendida por Érica Hilton encabeça a bandeira do movimento Vida Além do Trabalho, que ganhou força nas redes no ano passado. Seu fundador, Rick Azevedo, foi o vereador mais votado do PSOL na cidade do Rio. Até o momento, mais de 130 parlamentares já assinaram a PEC. Para que a proposta possa tramitar no Congresso, são necessárias 171 assinaturas de deputados federais. Hoje, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que as discussões em torno da redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1 são uma tendência mundial. Ele, no entanto, não esclareceu se o governo apoiará ou não a PEC. Olha, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a sua discussão. Já o candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse nesta terça-feira ter preocupação com a proposta de emenda à Constituição. O líder do Republicanos disse que a sua posição não é nem favorável nem contrária à proposta e ser interessado em avançar em uma agenda positiva sem prejudicar a geração de empregos.
Uma operação no Rio de Janeiro fez buscas hoje relacionadas à máfia das cantinas em presídios. O grupo teria causado um prejuízo de 25 milhões de reais ao Estado. O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira uma operação contra um esquema conhecido como Máfia das Cantinas, em presídios do estado. A ação, chamada de Snack Time, cumpriu 4 mandados de busca e apreensão nos bairros de Copacabana, Barra da Tijuca, Sepetiba e Bangu, com foco em investigar fraudes e formação de cartel no fornecimento de cantinas prisionais, que teriam gerado um prejuízo estimado em 25 milhões de reais ao Estado. A investigação, que teve início a partir de um relatório da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário, identificou uma rede criminosa operando desde 2019 e envolvendo cerca de 30 empresas e funcionários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Segundo o GAECO, o grupo teria mantido um cartel que monopolizava o controle das cantinas nos presídios, vendendo produtos com preços elevados. Quando o Estado decidiu encerrar o funcionamento destas cantinas, o grupo teria utilizado detentos para abrir ações judiciais contra o governo, representados por advogados que alegavam representar os presos em uma demanda por reabertura do serviço. No entanto, depoimentos revelaram que muitos detentos não sabiam do teor das ações ao assinar as procurações. O Ministério Público destaca que o esquema teria envolvido 2 advogados entre os suspeitos que, ao lado de outros agentes e empresários, tentaram usar brechas no sistema judicial para reverter o fechamento das cantinas e garantir ganhos ilícitos, aumentando o rombo financeiro nas contas públicas estaduais. Um chinês embriagado perdeu o controle do veículo, atropelou 78 pessoas e matou 35. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Fan, ficou revoltado por não concordar com a divisão de bens do seu divórcio. O incidente ocorreu na véspera da abertura da principal feira de aviação militar do país, num centro esportivo da cidade. Fan entrou com a força no evento, atropelando os cidadãos enquanto tentava tirar a própria vida dentro do carro com uma faca. A polícia controlou a situação e o homem foi hospitalizado com ferimentos no pescoço e outras partes do corpo. O presidente chinês Xi Jinping pediu esforço total para o tratamento dos feridos e exigiu uma punição severa ao responsável. O caso ainda está sob investigação. E a força-tarefa criada para investigar o assassinato do empresário no aeroporto de Guarulhos na semana passada afastou 8 policiais militares por suspeita de facilitar o crime. De acordo com a Corregedoria da Corporação, eles eram os responsáveis por fazer escolta para o delator. Os policiais militares agora são investigados por uma possível participação na morte do empresário. Segundo os investigadores, ao menos 4 agentes faziam a segurança particular do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach na última sexta-feira, quando ele foi assassinado. O empresário havia firmado uma delação premiada com a promessa de entregar esquemas de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital e também falou sobre casos de corrupção policial. Além deles, a Corregedoria da Polícia Militar teria identificado, em investigação que já dura 1 mês, ao menos outros 4 agentes que eventualmente faziam a escolta do empresário. Diante disso, foi aberto um inquérito policial militar pela Corregedoria da PM para apurar o envolvimento dos policiais na escolta. Ao mesmo tempo, a Corregedoria da Polícia Civil também acompanha os policiais civis que foram citados no acordo de colaboração firmado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O documento confirmando o afastamento de todos os policiais militares foi assinado pelo coronel Fábio Sérgio do Amaral, chefe da Corregedoria da Polícia Militar, segundo o anúncio feito pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. Ele é um dos integrantes da força-tarefa anunciada na segunda-feira, comandada pelo secretário executivo da pasta, delegado Oswaldo Nico Gonçalves. Um dos pontos que gerou alerta na força-tarefa é que,
Ao chegar de viagem do Nordeste com a namorada, Gritzbach seria recebido no aeroporto pelo filho de 11 anos e por um grupo de 4 seguranças, composto por alguns dos policiais militares que faziam a proteção do empresário. Mas no caminho para o aeroporto, um dos carros usados por eles teria supostamente apresentado uma falha mecânica enquanto estava estacionado em um posto de gasolina. 3 dos seguranças, então, teriam ficado com o veículo, enquanto o quarto seguiu com o filho da vítima e um sobrinho do delator. Os celulares de todos os policiais que estavam no dia do crime foram apreendidos e passam por análise. A Corregedoria da Polícia Civil também acompanha os policiais civis que foram citados no acordo de colaboração firmado pelo Ministério Público. Parte dos extratos da delação de Gritzbach foi encaminhada à instituição, que deu início em outubro a uma apuração sigilosa com providências administrativas preliminares para a individualização da conduta de cada um. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele também acompanha os trabalhos junto com os integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo e de autoridades federais, como a Polícia Federal. Representantes desses 2 órgãos estiveram presentes em reunião realizada para discutir a atuação da recém-criada iniciativa. A Receita Federal apreendeu nesta manhã em São Paulo 20 milhões de reais em celulares irregulares. A operação aconteceu em 2 shoppings da região central. As apreensões aconteceram em mais de 70 lojas com aparelhos sem nota fiscal ou selo de garantia da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. De acordo com as investigações, os aparelhos são importados do Paraguai. Durante a operação também foram apreendidos 10 milhões de reais de cigarros eletrônicos. Desde 2009, a Anvisa proíbe a importação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos. Segundo a Receita, é um crime de contrabando sujeito de 2 a 5 anos de prisão. E veja a seguir, o orçamento do Ministério da Defesa entrou na mira de cortes para o ajuste das contas do governo. E a Agência Nacional de Saúde determina que planos de saúde forneçam aos pacientes remédio contra a leucemia, que pode custar até R$30 mil. A rotina não mudou. Hoje foi mais um dia de reuniões para definição do corte de gastos do governo. Ainda não foi divulgado nada, mas surgiu outro alvo para a tesoura do ajuste. Uma nova redução seria feita no orçamento do Ministério da Defesa. Uma coisa que até hoje ninguém conseguiu. A pedido do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, incluiu o Ministério da Defesa, que tem o 5º maior orçamento da esplanada, na lista dos ministérios a serem atingidos pelo pacote de corte de gastos que vem sendo preparado pelo governo federal. O sistema previdenciário dos militares entrou justamente na mira da equipe econômica, pois uma intervenção pode ser balizada por um relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU, que diz o seguinte, que o regime de aposentadorias dos militares é o 2º mais deficitário entre os sistemas previdenciários administrados pela União, quando comparadas receitas e despesas cobrindo só 15% do total. A proporção só é maior do que o Fundo de Funcionários de Segurança do Distrito Federal, 10%, mas esse sistema movimenta valores muito menores. Segundo o documento, inclusive, da Corte de Contas enviado ao Congresso Nacional em junho deste ano, esse sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas causou um prejuízo aos cofres públicos de mais de 49 bilhões de reais em 2023, um déficit inferior ao do regime geral de previdência social e também do regime próprio de previdência social. Mas quando se analisa a arrecadação de cada fundo previdenciário, os militares têm a maior proporção déficit-receita entre os 3 principais fundos administrados pela União. O Executivo quer incorporar ali sua revisão de despesas para tranquilizar o mercado, ao mesmo tempo em que o
é bombardeado, né, por movimentos sociais que criticam os humores de cortes em benefícios sociais. Nessa equação, pode sobrar para os militares, que terão justamente, talvez, o maior corte previdenciário entre todas as opções na mesa do governo federal. A expectativa é que o martelo seja batido nesta quarta-feira, amanhã, depois de uma reunião da equipe da Fazenda com integrantes do Ministério da Defesa. No entanto, haverá grande resistência nas Forças Armadas e possivelmente esse tipo de mudança só possa ser possível ali para novos militares que ingressarem na carreira, e dessa forma então o impacto da economia só seria sentido ao longo de muitos anos e não agora, como acredita também o governo nesta avaliação que vem fazendo. O Banco Central divulgou hoje a ata para explicar o aumento dos juros da última quarta-feira. Alertou para a possível necessidade de novas altas, porque a inflação não dá sinais de trégua, e também sobre a necessidade urgente de corte de gastos. Não foi surpresa para o mercado financeiro, que manteve o dólar cotado em R$ 5,76 para a venda. Na Bolsa de Valores, o pregão registrou uma queda ligeira, aos 127.698 pontos. Atualmente, 1.648 municípios já repassaram os serviços de água e esgoto para companhias privadas, o que equivale a quase 30% das cidades do país. Desde o início das privatizações, já foram realizados 54 leilões em 20 estados. A atuação da iniciativa privada tem crescido ano após ano na gestão do saneamento básico pelo país. Em 2019, foram repassadas para o setor privado 291 municípios com a gestão da parceria público-privado. Já em 2023, este número triplicou, subiram para 876 municípios brasileiros. Um dos grandes desafios que atravanca o avanço do saneamento no Brasil é exatamente a briga política entre prefeitos e governadores. Uma das bases do marco legal é a regionalização para que os municípios pequenos e mais pobres também sejam incluídos e contemplados nos leilões dos serviços transferidos para a iniciativa privada. O Brasil precisa alcançar as metas propostas pelo marco. Desde que passou a vigorar, os investimentos subiram de R$ 80 por habitante para R$ 111 por habitante, mas precisam chegar a R$ 230. Um dos principais pontos do marco do saneamento é a necessidade de as empresas do setor demonstrarem capacidade econômica financeira para cumprir as metas estabelecidas de garantir que 99% da população tenha acesso à água tratada e que 90% do esgoto seja coletado até 2033. O marco regulatório trouxe mudanças significativas, mas para que as metas sejam atingidas, é necessário um comprometimento maior por parte dos prestadores de serviços e dos governos federal, estaduais e municipais. Uma das últimas foi a Companhia do Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, onde o Grupo Equatorial arrematou uma fatia de 15% da companhia e um investimento de cerca de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Após privatização, a Sabesp teve um salto de 600% no lucro no seu primeiro trimestre. O lucro líquido do terceiro trimestre alcançou impressionante 6 bilhões e 100 milhões de reais em seu primeiro balanço após a privatização. A companhia registrou crescimento expressivo, somando 10 bilhões e 600 milhões de reais. O último leilão foi realizado em 30 de outubro. A AGEA venceu o leilão para a concessão dos serviços de água e esgoto em todos os 224 municípios do Piauí. O contrato tem duração de 35 anos e a empresa assume o sistema dentro de 6 meses. A AGEA vai investir 8 bilhões e 600 milhões de reais para garantir a universalização do acesso à água e saneamento básico nas zonas rural e urbana de todos os municípios do Piauí. No ano que vem, estão previstos no país 23 novos projetos, com investimentos de 72 bilhões e 400 milhões de reais. Os investimentos de água e esgoto para companhias privadas hoje somam 160 bilhões e 600 milhões de reais.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar adicionou um novo medicamento para os planos de saúde garantirem aos pacientes com leucemia. O remédio pode custar cerca de R$30 mil e interrompe o crescimento de células cancerígenas. O cloridrato de asciminib é destinado para adultos com leucemia mieloide crônica. Agora, são obrigatório que os planos de saúde ofereçam cobertura do remédio para os pacientes diagnosticados com a doença. Ele ajuda na redução da carga tumoral e a melhoria dos sintomas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, dos mais de 10 mil casos registrados de leucemia entre 2020 e 2022, 15% eram de mieloide crônica. A doença afeta a medula óssea e é provocada por uma alteração no DNA das células do sangue, com uma superprodução de glóbulos brancos anormais. Ainda não se sabe a causa exata da doença, mas existem alguns fatores de risco, como exposição à radiação elevada, ter idade acima de 60 anos e ser homem, pois a doença é predominantemente no sexo masculino. Além do cloridrato, outros medicamentos para a leucemia também têm cobertura obrigatória. Os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar como os que são normalmente adquiridos em farmácias. Mas há exceções para remédios orais para combater o câncer, medicamentos utilizados no tratamento domiciliar e os listados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E pela primeira vez, pacientes com a visão comprometida devido a um problema na córnea receberam células-tronco como parte de um tratamento. Do grupo de 4 pessoas que participaram do experimento, 3 obtiveram melhorias no período de 1 ano. As evidências foram publicadas na revista científica The Lancet. A perda de células tronco-limbares, responsáveis por manter a região da córnea, pode causar a condição chamada deficiência de células tronco-limbares, LSCD, que em casos mais graves leva à cegueira. Isso pode acontecer devido a um trauma no olho ou devido a doenças autoimunes ou genéticas. Em geral, para tratar a LSCD, os pacientes recebem enxertos de olhos saudáveis, mas os métodos de tratamento podem gerar rejeição imunológica. Uma equipe da Universidade de Osaka, no Japão, testou a utilização de células-tronco pluripotentes induzidas. Os pesquisadores reprogramaram células sanguíneas de um doador saudável para que voltassem a um estado semelhante ao embrionário. E então, as modificaram até se tornarem uma folha celular fina e transparente para aplicarem nas córneas acometidas com a condição. Os participantes do experimento foram 2 mulheres e 2 homens com idades entre 39 e 72 anos, com a condição em ambos os olhos, realizada entre junho de 2019 e novembro de 2020, a cirurgia contou com a raspagem do tecido que cobria a córnea danificada em apenas um olho, para em seguida a equipe costurar as células-tronco. E por último, aplicaram uma lente de contato protetora macia. De acordo com os pesquisadores, após 2 anos de acompanhamento dos participantes, não foram observados efeitos colaterais graves provenientes do procedimento, assim como não cresceram tumores no local, risco proveniente das células-tronco pluripotentes, enquanto os eventos adversos menores puderam ser administrados sem mais problemas. Os pesquisadores esperam que novas pesquisas sejam feitas para obterem novas evidências da segurança do procedimento. A tão aguardada Black Friday está se aproximando e muitos consumidores já fizeram suas economias para aproveitar ao máximo as promoções deste período. A expectativa dos comerciantes é que as vendas cheguem às 8 bilhões de reais, ultrapassando os números do ano passado. Com a chegada de novembro, não se fala em outra coisa. Black Friday para lá, Black Friday para cá. A gente aproveita, né, o preço e a necessidade, a gente junta o útil e o agradável. Eu estava precisando de um fogão, aproveitei a oportunidade, que eu estou sem, fui e comprei, né, e estou satisfeita. Você reserva algum dinheiro no finalzinho do ano para comprar na Black Friday? Guardo sim. Estou pesquisando, né, uma máquina para mim lavar. Então eu tenho mais ou menos uns 9 meses que eu estou juntando um pouquinho para me ver se agora, nessa época, eu consigo comprar, né? Entre agosto e setembro, um levantamento foi feito sobre o assunto. Veja o resultado. 17% dos entrevistados disseram que pretendem gastar até R$50. Compras de R$51 a R$100 foram citadas por 9,8% dos consumidores.
de R$ 101 a R$ 200 por 9,4% e de R$ 200 a R$ 500 por 23,6%. A maioria das pessoas que participaram da pesquisa pretende gastar mais de R$ 501 na Black Friday, 39,5%. Você costuma comprar nessa época? Muitas das vezes não, né? Porque, na verdade, são épocas enganadoras, né? A melhor época de se comprar é depois que passa o Natal. Para mim, é a melhor das épocas, né? Gildânia, você deixa para comprar nessa época do ano, da Black Friday? Sim, aproveitar as ofertas, né? Que às vezes a gente quer comprar mais algumas coisas a mais, aí aproveita que, né? Algumas lojas oferecem uns descontos bons aí dá para você comprar aí, dividir no cartão, compra tudo de uma vez o que precisa, né? Outro levantamento identificou que o cartão de crédito será a principal forma de pagamento, preferência de 54% dos consumidores. 32% pretendem fazer parcelamento em 3 vezes. 19% disseram que vão fazer o pagamento via Pix. Para mim, eu entendo assim, né? Quando o Black, ele baixa o preço em algumas coisas, aí no outro ele coloca lá em cima já para tirar a diferença, entendeu? Eu penso assim, então não enche meus olhos, não. A senhora costuma comprar em promoções assim da Black Friday? Costumo. Todo ano, né? Quem tem que esperar as promoções para a gente comprar, né? A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico identificou numa pesquisa que a maioria dos consumidores deve comprar pela internet, 58,2%. Aí é preciso ficar atento às tentativas de golpe. Todos os anos, muita gente cai em armadilhas durante a Black Friday. Minha esposa já teve um prejuízo, na verdade foi uma compra, né, que a gente contava que o site era verdadeiro e na verdade não era. Aí a nossa sorte foi exatamente porque ela pesquisando durante a compra, né, foi olhar alguns detalhes e realmente, né, não era um site verdadeiro e quase a gente caiu nesse prejuízo. E veja a seguir, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprova projeto que proíbe o uso de celular em todas as escolas públicas e privadas. Um relatório do MAP Biomas mostrou que o Pantanal brasileiro já perdeu mais de 60% das áreas alagadas. A área alagada do Pantanal brasileiro diminuiu bastante. Um novo levantamento do MAP Biomas revelou que a instabilidade do tempo mudou o curso de vários rios, diminuindo o bioma tão importante para o país. Em 38 anos, a área alagada do Pantanal diminuiu 61%, e isso é o que revelou nesta terça-feira o estudo inédito da MAP Biomas, que levantou os dados entre 1985 e 2023, uma queda acompanhada por períodos de seca mais prolongadas e cheias cada vez mais curtas. Em 2022, por exemplo, a área alagada do bioma foi de 3,3 milhões de hectares, 38% menor do que em 2018. Ano da última grande cheia que cobriu 5,4 milhões de hectares. A nível de comparação, o ano passado foi 38% mais seco que 2018 no bioma, ocorrendo no ano de 2023 a redução de água de 61% em relação à média histórica estabelecida pelo MAP Biomas desde 1985. Com o tempo de cheias cada vez mais reduzido, somados à presença da seca mais prolongada na região, o cenário favorece significativamente a ocorrência de incêndios mais intensos na área. E essa alteração nos ciclos das secas e cheias aumentam as queimadas entre 1985 e 1990. Os incêndios aconteciam em áreas em transição para a pastagem. Após 2018, as queimadas tornaram-se mais comuns perto do Rio Paraguai. Já entre 2019 e 2023, o fogo atingiu 5,8 milhões de hectares, incluindo locais antes permanentemente alagados. De acordo com a iniciativa que mapeia a cobertura e o uso da terra do Brasil, a água que chega ao Pantanal depende principalmente das chuvas, que caem no Planalto, que primeiro enche o Rio Paraguai, no norte do bioma, e depois, já cheio, o rio transborda e represa as águas das chuvas que caem no leste do bioma.
As planícies do bioma foram as áreas naturais menos afetadas, sendo assim as que sofreram menor perda. Entre 1985 e 2023, as pastagens exóticas da planície pantaneira passaram de 700 mil hectares para 2,4 milhões de hectares. Cerca de 55% desse aumento ocorreu nos últimos 23 anos, segundo apontou o levantamento. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu hoje o que classificou como ambiciosa meta brasileira de redução de gases do efeito estufa. Ele está no Azerbaijão, onde representa o presidente Lula na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP29. Na COP29, Alckmin afirmou que o Brasil propõe medidas concretas e factíveis para reduzir emissões de gases do efeito estufa em até 67% antes de 2035. O vice-presidente representou o presidente Lula na Conferência do Clima realizada no Azerbaijão. Entidades ligadas ao meio ambiente esperavam do Brasil um compromisso mais ousado. Para Alckmin, além de ser uma meta ambiciosa, é preciso dar as condições e meios de implementação. Nós estamos falando de uma meta daqui 11 anos. Então ela é ousada, mas também precisa ser factível. Então é importante e todo esse trabalho será feito para atingi-la. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo e o desmatamento caiu, se compararmos o início do governo do presidente Lula até agora, 45,7% na floresta amazônica. A meta é desmatamento zero e até recompor a floresta com recurso do Fundo Clima, do Fundo da Amazônia. Os planos de ação de cada país que assinou o Acordo de Paris prevêem reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ajudar a manter o aquecimento global abaixo de 2 graus. A crise climática está afastando cada vez mais pessoas de suas casas. Só nos últimos 10 anos, 220 milhões tiveram que procurar outro lugar para morar. O balanço foi apresentado hoje pela ONU. Um relatório da Agência das Nações Unidas para Refugiados, em parceria com outras organizações, revelou que 20 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido a desastres climáticos nos últimos 10 anos. Esse número considera todos os deslocamentos internos ocasionados por eventos climáticos extremos, como enchentes, secas e tempestades, sem ultrapassar as fronteiras dos países de origem. A crise climática, além de agravar conflitos e os impasses humanitários, compromete a qualidade de vida das populações em situação de vulnerabilidade. Muitas delas, já refugiadas, são forçadas a enfrentar múltiplos deslocamentos. No sul do Brasil, chuvas intensas recentes causaram a morte de 181 pessoas e impactaram 2,3 milhões de moradores, deslocando cerca de 580 mil. Entre os afetados estão também 43 mil refugiados da Venezuela, Haiti e Cuba, que residem em áreas especialmente vulneráveis. O relatório aponta que dos 120 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo, 90 milhões estão em regiões expostas a riscos climáticos extremos. A previsão da agência é que o número de países afetados pela intensificação dos desastres naturais aumente de 3 para 65 nos próximos anos, incluindo o Brasil, que abriga milhares de refugiados. Especialistas alertam que enfrentar as mudanças climáticas é essencial, não só para a preservação ambiental, mas para a proteção de milhões de vidas, garantindo o direito a um futuro seguro. O projeto de lei que proíbe os celulares nas escolas públicas e privadas paulistas foi aprovado hoje pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O Estado é o primeiro no país a ter uma legislação que também vai impedir o uso dos aparelhos durante os intervalos. A expectativa é de que a medida seja sancionada em breve pelo governador Tarcísio de Freitas, já que ela foi costurada entre governo e oposição. A votação foi simbólica justamente pelo consenso no assunto. A proibição deve começar a valer já no ano que vem. O projeto, de autoria da deputada Marina Elou, do partido,
Rede Sustentabilidade torna proibido o uso dos aparelhos em toda a educação básica, para todas as idades. Os celulares não poderão ser usados no período de permanência dos alunos na escola, incluindo intervalos entre aulas, recreios e eventuais atividades extracurriculares. Segundo o texto, as escolas deverão criar soluções de armazenamento desses aparelhos de forma segura, sem a possibilidade de acessá-los durante o período de aulas. Para que as famílias possam se comunicar com os alunos que eventualmente usavam o celular para isso, o projeto diz que a escola deve ter canais acessíveis para a comunicação entre pais, responsáveis e a instituição de ensino. Nos últimos meses, ganhou força no país o consenso sobre prejuízo à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças e adolescentes causado pelo celular. Em setembro, o ministro da Educação, Camilo Santana, prometeu um projeto de lei com a proibição para todas as escolas do país. O Ministério da Educação acabou apoiando um projeto que já existia na Câmara dos Deputados. Na semana passada, esse projeto de lei foi aprovado na Comissão de Educação e seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois disso, será avaliado pelo Senado. A expectativa do governo federal é de que a tramitação seja rápida e de que a proibição já esteja em vigor no ano letivo de 2025 nas escolas de todo o Brasil. Morreu hoje aos 39 anos o ator sul-coreano Song Jae-rin. O ator era muito conhecido pela série A Lua Abraça o Sol em 2012 e Fadas da Limpeza em 2018. O ator foi encontrado morto em seu apartamento em Seul. Os policiais afirmaram que no local não tinha sinais de crime, mas no momento da investigação foi encontrada uma carta. Ainda não se sabe a causa da morte. De acordo com a imprensa local, ele foi encontrado morto por volta de 12h30, através de um amigo que tinha planos de almoçar com ele. Song iniciou a carreira como modelo, mas em 2009 decidiu seguir a atuação. Os fãs de Song lamentaram a morte dele nas redes sociais, postando algumas cenas dos dramas produzidos pelo ator. Israel realizou 5 ataques aéreos no sul de Beirute nesta terça-feira, após o ministro da Defesa de Israel, Katz, descartar qualquer cessar-fogo com a milícia libanesa até que as metas de seu país na guerra sejam cumpridas. As explosões em Beirute vieram logo após um aviso dos militares israelenses postado nas redes sociais identificando 12 locais nos subúrbios do sul da capital como alvos. O alerta orientou que os habitantes locais deixassem as áreas que, segundo o exército, estão repletas de instalações do Hezbollah. Não houve registro de vítimas por enquanto. Grande parte dos moradores do sul libanês fugiram de suas casas desde que as forças de Tel Aviv começaram a bombardear a área em setembro. Em Israel, por sua vez, sirenes de ataque aéreo dispararam no norte do país e o exército diz que vários alvos aéreos suspeitos foram lançados do Líbano. Não houve relatos de feridos também. Inflamado pela guerra de Gaza, o conflito na fronteira Israel-Líbano já estava ativo desde que o Hezbollah começou a lançar foguetes contra o país inimigo em outubro do ano passado, em solidariedade ao aliado palestino Hamas. Mas os embates escalaram em setembro, quando as forças israelenses intensificaram ataques aéreos e enviaram soldados para o sul do Líbano. Israel desferiu duros golpes contra o Hezbollah nas últimas 7 semanas, matando muitos de seus principais líderes, incluindo Hassan Nasrallah, arrasando parte dos subúrbios do sul de Beirute e destruindo vilas no lado libanês da fronteira. Ao se reunir com o Estado-Maior de Israel pela primeira vez, o recém-nomeado ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse na última segunda-feira que não haveria cessar-fogo no Líbano até que seu país atinja seus objetivos na guerra. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, havia afirmado anteriormente que houve um certo progresso nas negociações de cessar-fogo, apesar de martelar que a guerra contra ainda não havia terminado.
Segundo ele, o principal desafio para qualquer acordo seria a sua implementação e fiscalização. A poderosa milícia libanesa, apoiada pelo Irã, disse por sua vez que está pronta para uma guerra longa contra Israel e continuou a disparar foguetes contra a nação inimiga. E veja a seguir: Justiça Esportiva interdita estádio do Atlético Mineiro por causa da confusão que a torcida provocou na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E um mergulho na Amazônia revela o habitat submarino mais diverso do planeta. Um estudo divulgado neste ano pela Comissão de Câncer de Próstata da revista científica The Lancet previu uma duplicação global de casos desse tipo de tumor, subindo para 2.900.000 até 2040. O levantamento também estimou 700.000 mortes nesse período, o que representaria um aumento de 85%. No Brasil, o câncer de próstata mata 47 homens por dia, mas quando descoberto e tratado de forma precoce, tem altas chances de cura. O tumor é o segundo mais comum entre os homens, atrás somente do câncer de pele. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta para 71.730 novos casos da doença por ano no triênio 2023-2025, com uma média de 196 por dia. Para detectar o tumor em fase inicial, a Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, orienta que os homens a partir de 50 anos passem por consultas periódicas com o urologista. Já quem faz parte do grupo de risco, como pacientes com histórico na família, obesidade, tabagismo e sedentarismo, a orientação inicial é o acompanhamento aos 45 anos. Apesar de essa ser a realidade ideal, muitos casos no país são diagnosticados em estágio avançado, quando o tratamento é apenas paliativo. Outro grupo de risco são os homens negros. Neles, o tumor é mais frequente e mais agressivo por razões genéticas. Segundo pesquisa recente, 3 em cada 10 homens nunca fizeram nem pretendem fazer o exame de toque retal. De acordo com o presidente da SBU, Luiz Otávio Torres, hoje só morre de câncer de próstata quem não faz o controle e o acompanhamento. Para identificar a doença, os procedimentos são o toque retal, um exame de sangue que mede os níveis de PSA, uma proteína produzida pela próstata. Encontrada alguma alteração, o paciente é encaminhado para a biópsia, que consiste na retirada de um fragmento da lesão para análise laboratorial, que vai confirmar a existência ou não de um tumor. Apesar da indicação da SBU, o Sistema Único de Saúde, o SUS, não faz rastreamento do câncer de próstata, ou seja, exames em pessoas assintomáticas. A retirada da próstata, em alguns casos, provoca efeitos colaterais como incontinência urinária e impotência sexual, mas os problemas diminuem com o acompanhamento médico e medicamentos. Apenas entre 5% e 8% dos pacientes apresentam incontinência pelo resto da vida. Além da cirurgia, os pacientes também podem fazer outros tratamentos para combater o tumor, como radioterapia e quimioterapia. Após 5 anos, o Brasil recuperou o certificado de país livre do sarampo, rubéola e síndrome de rubéola. O anúncio aconteceu em um evento pelo diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa. O evento aconteceu na cidade da entidade, em Brasília, junto à ministra da Saúde, Nízia Trindade. O país foi considerado livre da doença em 2016, mas em 2018, o certificado foi perdido após enfrentar um surto da doença. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva interditou hoje a Arena MRV, que é o estádio do Atlético Mineiro. A direção do Atlético já avisou que vai recorrer. O Atlético Mineiro recebeu uma punição provisória pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com a interdição da Arena MRV devido aos acidentes na final da Copa do Brasil contra o Flamengo no último domingo. Na decisão, foi citado o robusto número de provas em documento e vídeo, com as comprovações de arremesso de objetos, bombas, além do caso do fotógrafo atingido dentro de campo. Nenhuma multa até o momento foi estabelecida. Portanto, o Galo terá de atuar em outro estádio e com portões fechados. O clube informou que vai cumprir a medida, mas vai apresentar um pedido de reconsideração da decisão. O Galo tem um prazo de 2 dias para se manifestar no STJD. O Galo ainda tem 3 jogos como mandante nesta temporada e trabalha juridicamente na defesa, principalmente em identificar os autores da confusão, que pode fazer com que a pena diminua. O próximo jogo do Galo como mandante será no próximo dia 20 contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Uma prévia da final da Libertadores que acontece no dia 30 de novembro.
E o Santos vai voltar no ano que vem à Série A do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas 2 partidas na Série B, o Peixe continua na liderança, com a vaga garantida entre os 4 times que vão disputar a série principal. Nesta segunda-feira, o Alvinegro Praiano venceu o Coritiba por 2-0 no Couto Pereira, em Curitiba, e cravou seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Wendel Silva e Otero, com um golaço de falta, garantiram a vitória do Peixe e o fim do pesadelo da torcida santista. O Peixe cumpriu seu objetivo da temporada e não pode mais ser alcançado pelo 5º colocado na tabela. E agora ficou mais perto de conquistar o título da Série B do Brasileirão. Com 68 pontos, o Santos precisa de mais uma vitória para confirmar o título, o que pode acontecer no domingo, desde que Mirassol e Novo Horizontino não vençam, já que o Alvinegro tem 5 pontos de vantagem sobre essas equipes. Além do retorno à Série A, o Santos anunciou o retorno da camisa 10, com um vídeo postado em suas redes sociais. O número, que foi eternizado por Pelé, não foi utilizado na Série B em respeito ao falecimento do ídolo ainda no ano passado. Com a volta à elite, voltará a deixar a camisa 10 à disposição dos jogadores. Saúde, guerreiro! Uma região no fundo do oceano cheia de vida marinha, com uma grande biodiversidade que faz apelidar este local até de Amazônia do Mar. O Triângulo de Corais, no sudeste da Ásia, é uma região oceânica tão rica em espécies e repleta de vida, tanto quanto a nossa magnífica floresta tropical. Pesquisadores do Museu de História Natural de Londres estão desvendando segredos antigos do habitat marinho mais diverso do mundo. Suas descobertas poderão nos ajudar a salvar os oceanos. Eles descobriram um tesouro escondido de corais fossilizados com até 30 milhões de anos. No início de 2010, a equipe de pesquisadores e seus colegas indonésios recolheram cerca de 8 toneladas de rocha rica em fósseis de Bornéu, na Indonésia, contendo 70 mil espécies. Havia mais de 200 espécies de corais com até 30 milhões de anos de idade. Os corais acrópora, conhecidos como corais chifre de veado no Triângulo de Corais, há cerca de 18 milhões de anos. Os corais, conhecidos também como pólipos, são animais pequenos e sem espinhos, medindo apenas alguns milímetros. São da mesma família das águas-vivas e anêmonas do mar. Eles constroem exoesqueletos resistentes e, juntamente com milhares de outros corais, formam as estruturas gigantes que conhecemos como recifes de coral. O exoesqueleto do animal permanece após a sua morte. O Triângulo de Corais do Sudeste Asiático é um lugar mais diverso da Terra em termos de habitats naturais marinhos. Cerca de 75% de todas as espécies de corais conhecidas vivem lá. Há mais de 700 espécies diferentes, assim como 3.000 tipos de peixes de Recife e 6 das 7 espécies de tartarugas marinhas do mundo. Os fósseis alinhados na vitrine estão em condições surpreendentemente preservadas. No Triângulo de Corais, em outros recifes, essas estruturas complexas promovem vida abundante. Os estudos sugerem que a água turva pode tornar os corais mais resistentes ao branqueamento, fenômeno que os transforma em brancos e pode causar a sua morte devido ao aquecimento das águas. Os recifes turvos abrigam comunidades de corais mais resistentes a mudanças climáticas. E a possível explicação é que o branqueamento pode ser causado não só pelo aquecimento das águas, mas também pela luz solar intensa. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.